Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos para mais um LCA Entrevista. E hoje nós vamos aqui iniciar a segunda parte, o segundo capítulo da história de Daniel. Se você perdeu a primeira parte, fique tranquilo. Depois você acessa no YouTube a primeira parte da história de Daniel. Daniel, muito obrigada por estar aqui com a gente. Por favor, retome uma breve apresentação sua, se tiver alguém aqui nos assistindo que esteja te vendo pela primeira vez, e depois a gente engata na sua história partindo do projeto Carpe Diem. Hey, boa noite, obrigado, Lilian. Bom, saudações a todos aí, quem não me conhece, eu tenho medo dessas descrições muito loucas, mas vamos lá, meu nome é Daniel, eu sou cantor, sou violonista, sou cantor lírico, sou compositor, sou roteirista, locutor, trabalho com criação já há 15 anos, mais ou menos, para mais, e eu gosto muito de falar que eu sou contador também. E é isso. Então, assim, a ideia, na primeira sessão, eu conversei a respeito de como é que eu fiz a mudança da minha carreira de auditoria, de contabilidade, para a música, e como é que foi o início do projeto Carpe Diem, né, que eu chamo. E nesse momento a gente vai falar da segunda fase, que foi o que aconteceu depois que a gente abriu todas essas porteiras aí para as experiências, né, para que a vida podia proporcionar. Perfeito. Você falou na semana passada que você apresentou a sua saída de uma grande empresa, dizendo: iniciarei o meu projeto Carpe Diem. Conta pra gente como foi o início do seu projeto Carpe Diem. Olha, não é fácil, viu? Nenhuma decisão de mudança é fácil. Porque sair da acomodação, ou você faz porque você quer, ou porque você foi obrigado. Aí ali o sentimento era, tem que pular. Dói mais permanecer nessa situação que eu estou hoje, trabalhando como consultor de fusões e aquisições, do que mudar. E assim, às vezes as pessoas falam que foi coragem, às vezes eu falo que foi só dor. Eu não teria força, sabe, para continuar. E nessa hora eu pulei. Primeiro dia, eu me lembro até hoje, primeiro dia que eu parei, larguei toda a minha carreira de auditoria, consultoria, para fazer música, a sensação era que eu tinha meio que morrido com a minha história, sabe? Não dava para chegar lá e voltar, de certa forma, e falar que eu tô louco, eu saí fazer música, mas já voltei. Não dava, eu tinha que pular e nadar. Até falava na terapia, o psicólogo falava, ó, se você pular, você vai ter que nadar. Saiba que a ação demanda, tem uma reação. Então eu lembro até hoje, eu tinha dúvidas se eu ia conseguir parar e tocar meu violão por 6, 7 horas, se eu ia conseguir estudar aquilo com a música, o canto lírico, com disciplina, e foi o que eu fiz. Eu tinha que fazer. E foi dia por dia, contando cada pequena vitória, cada hora de estudo era ouro. E, de alguma maneira, apesar de não estar ganhando nem um dinheirinho com aquilo, eu me sentia profundamente vivo, sabe? Muito, muito mesmo. Muito mesmo. Aí, eu lembro que eu tinha uma coisa importante também. Eu fiz um acordo comigo mesmo. Eu não podia ganhar dinheiro da área financeira. Eu não podia trabalhar como auditor, como contador, sabe, igual o tratado de non-compete, quando faz com as empresas, você fala, não posso trabalhar mais na área de seguros. Eu fiz um tratado comigo mesmo, não podia trabalhar mais na área financeira. E aí, por outro lado... Foi um rompimento mesmo, não teve uma... saber. Porque eu ia arranjar emprego. Eu estava com 7 anos na área financeira e já tinha trabalhado na indústria. Eu arranjaria um emprego naquela época. E aí eu olhei e falei, não, eu só vou me dedicar a isso. Eu quero saber se eu consigo. Tinha até aquele break-even point. Será que eu consigo ganhar dinheiro com isso em 3 anos? Tinha gráfico. Ninguém entendia meus gráficos, sabe? Uma loucura. Aí... eu lembro que, por outro lado, eu fiquei aberto ao que o mundo me trazia. Então, todo mundo que falava comigo e me trazia algum tipo de convite, eu considerava. Sabe quando falam para você, você podia ser palestrante, você podia ser,
você podia ser, sei lá, professor. Não, estou usando exemplos. Você podia ser isso, aquilo. E eu olhava e falava, será que eu posso? Às vezes as pessoas convidavam. Então, a primeira coisa que aconteceu foi que meu professor começou a me mandar para... Eu entrei em grupos para cantar em casamento. E, de repente, estava lá eu, em todas as igrejas de São Paulo, cantando, marcha nupcial, cantando um monte de coisa. Entrei nos grupos e comecei a participar, como coral de igreja. E aquele dinheiro, eu tirei foto, sabe? Tirei foto da primeira vez que eu ganhei algum dinheiro com aquilo. Tem uma história muito louca, que minha família não entendia bem o que estava acontecendo, né? Falava, será que ele está louco? E o primeiro casamento que eu fui cantar, assim, um dos primeiros casamentos primeiro casamento que eu fui cantar, eu fui na Perpétuo Socorro, lá perto da Faria Lima, num sábado, sei lá, às 7 da noite, uma coisa assim, e coincidentemente minha mãe foi ela foi, ela nem me contou, mas ela sabia que ia estar lá, ela foi. E quando eu voltei, estamos falando de 2006, eu tinha lá uma foto, eu mostrei para ela o cheque, era um cheque na época, né? O valor, sei lá, R$70, era pouquinho. E mostrei para ela, falei, ó, mãe, valeu, fiz um trabalho. Era um trabalho, eu nem identifico, sabe? Eu não conseguia, não era meu mundo, né? Aí ela falou, Daniel, sabia que foi aqui que há 30 anos, nesse mesmo horário, nessa mesma igreja, eu me casei? Mas foi assim, pum, sabe, com uma coincidência muito louca, assim. Mas foi muito legal. E naquilo ajudou a entender um pouco a escolha, sabe? A presenciar aquele momento, aquela vivência e tal. Aí começou. Aí falei, vou dar aula de violão. Peguei uma bicicleta, distribuí folhetinhos, nem tinha tanto rede social naquela época, né? Distribuía folhetinhos dizendo que eu dava aula, de violão nível básico, por exemplo. Comecei a dar aula, alguns alunos, eu fui testando, sabe? Tudo era nada, eu não posso dizer que eu sou um grande professor ou sou um grande cantor. Naquele momento era tudo um teste. Aí um dia me convidaram para ser locutor de balonismo. O que é isso? Então, essa história é louca. Tem um amigo que a gente fez alguns trabalhos, assim, muito tempo atrás, com um comediante, sabe? É uma história meio maluca que vai voltar também, essa história em algum momento. E esse cara era ligado, a família dele era ligada ao balonismo. E a competição. O balonismo, para quem não conhece, é um esporte de precisão. E você tem que basicamente usar o vento para passar numa região. Então, você sai daqui a 2 quilômetros, pega o melhor vento para passar em cima da casa e tem que jogar um peso, por exemplo. E quem acertar o alvo está mais próximo. São vários tipos de competição com o vento e a navegação. Basicamente, ninguém entende isso. O balonismo é praticamente um show do Pink Floyd. As pessoas ficam olhando e todo mundo acha bonito, mas ninguém sabe o que está acontecendo naquela meta, sabe? E aí o que aconteceu? Eles sentiram a necessidade de explicar esse negócio. E pediram para fazer uma rádio, uma locução. Então eu e meu amigo montamos uma rádio que era transmitida no Aeroclube de Rio Claro. E a gente ficava lá transmitindo o campeonato de balonismo. Então fiz dois anos seguidos. A gente ia lá, punha música, e a gente falava o que a gente vai tocar em Rio Claro, sabe? É perto aí de você, né? O que a gente vai tocar em Rio Claro? Não, falei, vamos tocar música típica, vamos tocar música popular. Falei, não, vamos tocar tudo, jazz, ópera, vamos tocar rock, vamos tocar sertanejo, tudo vai tocar. Então a gente fez uma rádio para umas 5.000 pessoas que frequentavam lá o evento, para assistir tudo, e tocava as músicas, anunciava o patrocinador, a empresa de parabéns, Ultragás, especialista no que faz, a gente ia falando tudo aquela monte de coisa, e o meu amigo explicava, eu ficava falando palhaçada, a gente se vestia de aviador, era uma loucura. Então fiz essa história do balonismo, 2 anos seguidos. Daí me chamaram para fazer trilha sonora de peça de teatro. De repente, eu estava lá com um monte de músico experimental, montando uns acordes malucos para fazer uma estrutura, cantava uma música, inventava. Eu fui me jogando, sabe? Eu sabia o que era ser contador, eu sabia o que era ser auditor.
e eu sentia o que era outra coisa, eu queria tentar ser outra coisa. Então, eu falo que existe, até hoje, um lado contador, que estuda, que é técnico, que se prepara. E existe aquele pica-pau maluco da década de 70, sabe, que se joga na loucura. Então, e na hora que você... Eu tenho um maestro que deu aula, que ele falava que tudo que você estuda é para que você não precise na hora da performance, porque esse está incorporado, é automático, entendeu? Você não está lá para... A preparação, na hora do palco, ela está incorporada. Bom, no meio disso me chamaram para ser palhaço no Sesc. Aí eu olhei assim e falei, cara, por que você está falando que eu sou palhaço? Ele falou, não, acho que você é palhaço, você pode vir participar. Eu falei, olha, peraí, se você está dizendo que eu sou palhaço, eu posso tentar. Sei lá, é um palhaço cantor também, era uma coisa mal misturada. Eu falei, então tá, se der certo, então a gente vai e você me paga. Ah, tá bom. De repente eu estava lá fazendo palhaçada com as crianças, uma loucura, cantando, e funcionava. Então, o que eu fui vendo, que até hoje eu uso, é o que o mundo está te pedindo? O que o universo está comunicando para você? Sabe? As pessoas estão te pedindo para você ser racional, as pessoas estão te pedindo para você ser comunicador, para você acolher, para você... O que é essa história? Porque a gente aprende coisas que estão na caixinha, coisas da formação. A formação vem de forma. Eu sou formado em contabilidade, mas a contabilidade pode me colocar, uma das ferramentas do meu raciocínio, da minha vida. Mas eu sentia muito mais coisa, né? Aí, nisso, deixa eu ver. Trilha sonora. O humorista, eu tenho o Rafinha Bastos, a gente tinha um contato em 2003, antes do YouTube. E a história é meio louca, porque eu tocava violão na igreja, um amigo da igreja, que é o Uras, me indicou, falou que precisava de uma pessoa para fazer um negócio, um vídeo de palhaçada, nem era remunerado, eu era auditor na época, eu fui, e quando eu vi, a gente conheceu o Rafinha, conheceu o Rodrigo, que também é o cara do balonismo, fomos conhecendo. Um dia o Rafinha me pediu para fazer uma música, e aí eu montei a música, ele pôs uma letra, é uma piada, aí de repente eu estava tocando a música em Foz do Iguaçu, de repente tinha vídeo da música no YouTube, sabe? A gente foi fazendo várias situações com esses humoristas, me chamavam para tocar o violão, depois disso teve a história do palhaço, putz, como podia esquecer? Logo no início, 2006 também, não sei se estou sendo muito louco na minha história, dá para acompanhar, né? Pode ir. No início, 2006, tinha acabado de sair da área financeira da empresa, e aí o meu professor, eu comecei a participar de óperas em São Paulo, né, no Teatro São Pedro, e no início eram óperas que praticamente você ia para como se fosse um estudo, porque não dava para pagar as contas com a ópera, trabalho de coral. Então eu estava lá estudando, meses trabalhando quase que de graça, assim, era um cachê simbólico, e estava fazendo. Aí um dia meu professor falou assim, tá precisando de ator aqui para uma ópera no Teatro Municipal. Eu falei, sério? Eu falei, mas eu não sei, eu não sou ator. Ele falou, cara, cala a boca, vem aqui, vamos entender como é que funciona isso, venha. Aí eu fui. E tinha um monte de ator fazendo teste, e de repente eu olhei e me inscrevi, né? Era uma ópera contemporânea que precisava de projeção de voz, tinha diálogos, tinha coisa assim. E a vida inteira, quando eu passava para ir para a faculdade, eu olhava o Teatro Municipal e falava, nossa, que lugar bonito, sabe? Não sei se já passou, quem está vendo se passou lá. Eu falava, um dia eu vou cantar, nem que seja parabéns a você nesse teatro, assim, sabe? Alguma coisa eu vou cantar nesse negócio. E eu fazia anos, passava com o trólebus, o ônibus elétrico, a caminho da PUC e ficava vendo aquilo. Aí, nesse dia, eu fui fazendo vários testes, né, com os atores. Era uma ópera que falava sobre a ópera Olga, do Jorge Antunes, falava sobre o nazismo, um monte de temas super fortes, né? E aí, o diretor, um dado momento, pediu para cada ator ir no final da cúpula, foi lá no último andar, e cantar uma música, porque ele queria testar a projeção de voz das pessoas. Fala uma coisa e projeta. E comparado
com os atores, eu tinha uma grande projeção de voz, porque eu já estudava canto lírico há muito tempo. Eu fui. Na minha vez, minha perna tremia, sabe? Parecia que ia derreter, assim, de nervoso, assim, sabe? Igual... E eu olhava e falava assim, a vida inteira eu quis estar aqui para, sei lá, para fazer qualquer coisa. Eu vou cantar. Aí eu cantei o Barbeiro de Sevilha, porque dentre as músicas de lírico, para o barítono, que é a minha voz, é um trending topics. Todo mundo gosta desse negócio. Todo mundo lembra do Pica-Pau. Ele tem ele vem, assim, o Barbeiro de Pica-Pau e o Barbeiro Barbeiro de Sevilha e o Pica-Pau da conexão. Cantei esse negócio. Cantei lá e a capela, sabe? Lá, 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 pronto a farto tutto il giorno, sempre d'intorno in giro sta, miglior cuccagna per valere, vita più nobile non si dà, la 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 la. Beleza, aí foi isso, cantei, toda aquela loucura, soltei a voz e tal. Daniel, que voz é essa? Eu nunca tinha... Ah, non c'è cantato né? Raso ripeti, lanciate forbici, a mio comando tutto questa. Lanciate forbici, raso ripeti, a mio comando tutto questa. Bella risorsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere. Con la donnetta, la nera, col cavaliere, la 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 la. Uau, Daniel! Cantei o negócio. Deu certo. Aí o cara me aprovou. Nisso que ele me aprovou, a ópera tinha tinha trechos em alemão. Aí ele falou, alguém fala alemão? Eu falei, eu canto uma música do Mozart. Ele falou, vamos ser um médico. Nesse momento, depois de 6 meses de ter saído da consultoria financeira, eu estava lá, eu ganhei um papel, dentre outras figurações, que eu falava com o Teatro Municipal lotado por 5 minutos, em alemão. E eu ficava falando. Então, era uma cena muito bonita. Tinha a Marta Herr, que era a solista, a Olga, faleceu, e eu fazia um médico nazista. Do outro lado estava o Prestes, como advogado, e tinha uma divisão de cena, uma música numa viola caipira, uma cena super contemporânea, e eu ficava falando com o Teatro Municipal lotado. Eu me sentia tão feliz, eu me sentia tão em casa, sabe? Eu sentia que eu estava naquele lugar, e não fazia, e nada fazia sentido, mas estava tudo perfeito. Sabe? Entende o que eu estou falando? Eu costumo brincar que existe harmonia no caos. Porque no meio daquela loucura toda, você fala, faz sentido. E quando forem vocês, os fascistas terão vez. E até mesmo os liberais vão ser tratados de iguais. Nossa marcha é irreversível. Nós queremos a melhora. Não é pensar só no agora. Nós marchamos com a história. Firme, Prestes. Firme. Eu também o admiro. O seu heroísmo é prova segura da dignidade de que somos feitos. Eu não quero o seu direito. Tudo que fiz, não vou renegar jogando como juiz de conceitos capitalistas. E que adiantam, senhor calar? Daniel, tem uma questão em toda a tua fala até esse momento que me chama a atenção, que você pouco usa a técnica. Então, eu quero te perguntar se você em algum momento usou, se funcionou, ou se você está quebrando realmente paradigma, que é modelar alguém de sucesso. Quando você fala de transição de carreira, você estava como um contador, né, contador da profissão Ciências Contábeis, e aí você fala, agora estarei como cantor. Você em nenhum momento fala, Lilian, modelei uma pessoa, entendi o modelo de vida e segui. Você aplicou essa técnica ou você realmente quebrou paradigma e falou, eu vou fazer a minha história? Olha, eu não usei essa técnica, porque eu acho, para mim, pro meu estado de espírito naquele momento, seria muito audacioso dizer que eu seria um Pavarotti, dizer que eu seria um Paco de Lucia, dizer que eu seria... Eu só queria... Eu fiz uma coisa
que foi, para mim, muito confortável. Eu criei uma meta atingível. Eu atingiria aquela meta, que me perdoem os Jeff Bezos e que me perdoem as pessoas que estão imaginando muito longe. Hoje eu posso dizer que eu penso, hoje sim, eu uso esse modelo para penso em grandes referências, mas naquele momento, no primeiro momento, mais semente, mais folhinha verdinha, assim, eu só queria morrer músico por um dia. E eu dizia que se eu estivesse tocando violão num asilo para um velhinho que não fosse surdo, porque eu precisaria ter contato com a história da música, com a música, né? Eu morreria feliz. Então, a meta atingível me trouxe uma sensação, um respiro. Eu falei, porra, hoje eu fiquei vivo. Cada dia eu sentia vivo. E eu até hoje eu uso isso como parâmetro. Poxa, hoje eu me senti vivo, sabe? Porque se você, naquele momento de mudança, a transição, a modelagem de algo muito legal, muito distante, poderia me trazer muita frustração. Estou falando de mim, tá? Para mim, eu ficaria muito frustrado se eu tivesse que chegar e falar, pô, agora eu sou o melhor violonista. Porque eu já tive professor de violão que me disse, eu não sou violonista mais porque eu vi que eu não seria o melhor. E eu falei, cara, eu não troco esse sentimento de ser o melhor, porque o violão, a música, ela é minha amiga, ela está comigo, ela é parte de mim. Eu não consigo abandonar alguém que eu amo, uma coisa que eu amo. E eu prefiro conviver com essa... Dizem que os alpinistas dizem, por que você sobe a montanha? Porque a montanha existe. A montanha está lá, eu preciso subir a montanha. Por que eu estudo música? Porque a música existe. Se algum dia eu chegar num nível de excelência, ótimo, que bom, que legal. E tomara que seja reconhecido. Porque o que faz sentido para mim nessa vida é a troca. O que faz sentido. Eu acredito que a gente está aqui para absorver coisas, estabelecer trocas, para que eu possa aprender com você, você aprende comigo, e a gente cresce junto, a gente sonha, a gente vai atrás dos nossos sonhos. A gente aprende eu acredito que viver é o exercício de aprender a trocar e conviver, sabe? Sim, entendo. E tem duas coisas muito presentes na sua fala, nessa transição que você sai da profissão contador e começa a assumir a profissão cantor, que é zero julgamento e permita-se. Porque você fala de experiências que você foi palhaço, que você foi cantar em casamento, que você foi isso. Você se permitiu a todos os convites feitos a você com zero julgamento, do tipo assim, conheço profissionais, e não só cantores, estou falando diversos, tá? Que falam assim, começar por aí? Não, isso não. É um julgamento. É um julgamento. E eu não quero não aqui dizer que é certo ou que é errado você julgar o que você quer, o que você não quer. Eu estou aqui enfatizando o que na tua vida fez sentido. Você se permitiu a todos os convites feitos com zero julgamento. Lilian, eu fui fazer propaganda. Eu tenho propaganda na internet aí, de telefone celular. Foi com meu cachorro ainda por cima. Meu cachorro fez parte da propaganda. E, de repente, eu estava... Testes de propaganda. Você não tem coisa mais maluca que um teste de propaganda. Você entra no estúdio, um monte de gente olhando para sua cara, aí fala, imita não sei o quê, finge que tá bravo, faz isso, faz aquilo, amarra uma fita crepe na cabeça, sabe? Um monte de coisa maluca e que você vai e fala, é tudo ou nada. Ou eu consigo, eu vou experimentar. Vamos ver o que acontece. Será que essa é a minha festa? Às vezes, quantas vezes a gente está na faculdade, a gente vai migrando de festa, vai migrando de grupo, porque a gente está tentando encontrar nossa tribo. E hoje em dia eu nem acho que a gente está querendo uma tribo. Eu acho que a gente eu sou um caçador de frequências, sabe? Qual é? Porque, assim, qual é a vibe? Qual é a frequência que eu gosto mais? Porque as pessoas mudam também, né? Você pode estar no grupo...
o grupo que interage, o grupo da música, o grupo da contabilidade, mas as instâncias, né? Eu quero estar nesse ambiente criativo, o ambiente de comunicação, o ambiente que faz coisas que ajudam a transformar. Isso é uma frequência, porque essa instância não é presente 100% do tempo, mas ela está navegando pelo todo o globo, né? E você vai vendo você encontra aonde está rolando aquela balada. Como a história da frequência é qual é o melhor momento da balada. E em alguns momentos, a balada não é a melhor o tempo todo, ela fica a melhor o tempo todo. E isso é uma frequência. Você pode, imagina se a gente conseguisse estar no melhor momento de todas as baladas durante um tempo, sabe? Entende? A frequência é a maneira como a gente está vibrando naquele momento, sabe? Então é isso que eu busco, sabe? Sei lá, isso aqui foi bem viajante que eu falei, mas eu gosto. Mas então, assim, eu gosto disso, né? Do permitir-se. Quando a gente fala de transição de carreira, quando a gente está aqui na LCA assessorando as pessoas, tem comentários, desabafos, que diz assim: Lilian, eu não quero mais carreira X, eu quero iniciar de uma outra forma. E a pergunta que ferve é: como eu começo? E aí a gente vai falando, você começa do começo. Mas eu vou ter que ser estagiário, eu já tenho mais de 40. Mas eu vou ter que começar desse jeito. Então, o permitir-se que o que você narra na tua história, né, e o zero julgamento, começar é começar. Teve alguma vivência que você fala assim, Lilian, me permiti e fez pouco sentido na minha vida? Algo que você fale assim, eu fui, mas não trouxe grandes revelações para você, grandes vantagens? Olha, eu acho que... deixa eu ver. Eu já vi umas coisas muito malucas, né? Mas, por exemplo, fazer figuração de ópera é uma situação que é interessante de conhecer, porque você assiste como é que a ópera funciona, você entende, é como se eu estivesse lá dentro assistindo uma coisa que eu acho mágica. Ópera, para mim, é o blockbuster, é o Avengers de 300 anos atrás, 200 anos atrás. Então, para mim, é tudo a mágica acontecendo na mão ali, artesanal. Só que na ópera, o figurante, às vezes, ele não se mexe, às vezes ele fica 3 horas parado ouvindo um negócio em alemão, que é só de sofrimento, que é de raiva, que, sabe, a ópera, ela, às vezes, é um drama, né? Então, foi uma coisa que eu sinto que, por exemplo, quando eu já fui tocar em festa, já fui tocar, às vezes, uma música ambiente, já fui... tem algumas coisas que você sente que fazer propaganda. Fazer propaganda é uma coisa que eu fiz, eu sei que eu consigo, mas não é isso, não sei se é isso que eu quero. Você está entendendo? Então, assim, o que eu percebo você pode participar das festas, você pode transitar nas festas, mas você vai saber onde é que você está pelo seu sentimento interno. Assim como ser contador. Eu não posso dizer que eu não gosto em muito tempo eu cheguei a negar falando a contabilidade como um passado que eu não gostei. Mas eu entrei em paz com a contabilidade e eu posso te dizer hoje que eu gosto de contabilidade, mas eu gosto de fazer a minha contabilidade da minha empresa, dos meus projetos, da minha vida. Não quero fazer a contabilidade do José ou da empresa X ou Y. Não, aí você se vira aí com sua contabilidade. A minha eu faço e faço feliz. Você está entendendo? Eu adoro o site da nota fiscal eletrônica. Porra, é nesse momento que eu emito uma nota fiscal, eu percebo que eu não estou louco. Sabe? Porque o que faz, o que prova, né? Que a gente está louco começa, ou não? É como se você amarrasse toda a tua trajetória, né? Do teu nascimento até os dias atuais, tudo que você viveu teve alguma importância, você aplica de alguma forma esse conhecimento. Sim. A gente é o resultado da nossa história. Se eu não tivesse... Isso é muito interessante. Quando eu trabalhava na auditoria, me chamavam, falavam que eu era meio louco. Esse cara é meio louco. Eu não entendia por quê. E
eu fui na minha casa, falei, pai, estão me chamando de louco? Você acha que eu vou perder o emprego? Aí ele falou, você rasga dinheiro? Aí eu falei, não. Ele falou, então Ainda você não é não. louco. Então você não é louco. Tá? Beleza. Congela. Quando eu fui para o Teatro Municipal, que eu fiquei lá nesse projeto, que foi um projeto de 2 meses praticamente, eu estava tão feliz que eu me comportava lá como se eu estivesse na Disney. Sabe? Eu tava como se eu estivesse fazendo um mochilão pelo mundo. Eu estava muito feliz. E nisso, eu não conseguia aceitar que eu era um médico alemão, que eu era um palhaço no carnaval, que eu era alguém que estava em Copacabana, que eram meus papéis, né? Eu não conseguia aceitar que aquilo era normal. Então, para mim, era tudo muito fantasioso, era tudo muito divertido, era uma grande alegria, né? Um ambiente na instância da criança livre, na psicologia. Eu estava sempre feliz, sempre muito inventivo com aquela experiência. E eu, um dado momento, estava falando com as pessoas, e uma pessoa comenta, fala, olha, cuidado com esse menino, que ele é louco. E aquilo foi tão interessante, porque era o que eu ouvia na auditoria. Como assim? Eu sou louco? Mas eu estou no lugar da alegria, no lugar da fantasia, no lugar da arte. Então, me chamam de louco. Depois de um tempo, e aí eu percebi que eu não era mais um contador, mas eu também não era um músico direito. Eu estava entre universos ali, sabe? E isso era muito engraçado, porque você acaba vendo que você acaba não, você entra na festa, mas você não pertence às festas. Você está passeando, experimentando, né? Estava acontecendo o seguinte, eu falei da ópera, falei das experiências, cantei, fui solista, cantei Ave Maria, meu maior medo era de Ave Maria, imagina, maldição do casamento, meu Deus, ele errou Ave Maria, sabe, era uma loucura. Fui palhaço, fui locutor, fui ser locutor também, tudo foi acontecendo. Aí, balonismo, trilha sonora, comecei a compor para violão, sabe, trabalhar as composições, e até que lancei um CD, tá no SoundCloud, tem músicas aí que eu fiz de violão instrumental com um amigo, até que em 2008 o dinheiro estava acabando. Aqueles 3 anos sabe, consegui um pouquinho, mas assim, o dinheiro foi acabando, e quando acabou o dinheiro, coincidentemente, eu fiz um teste para o Teatro Municipal, e eu não passei. 150, sei lá, 50, 150, não importa, concorrentes para uma vaga. Brasil inteiro, América Latina, tinha gente da América Latina que veio fazer a prova. Para um cantor lírico, eu me considerava, sei lá, nota 6, sabe, meu parâmetro. Tinha lá gente que era nota 10, e que era solista, que era casado com uma solista, que era parente dos, sabe, mesmo que eu fosse o melhor, eu não seria a primeira escolha, sabe? Mesmo que eu fosse muito bom, eu não seria a primeira escolha. E para mim, ali, eu olhei e falei, vixe Maria, não é assim que eu vou pagar minhas contas, não é esse caminho. E fiquei mal, fiquei triste, pensei em voltar, né, jornada do herói, pensei em falar, socorro, quero minha mãe, e nessa hora, cheguei a fazer uma entrevista para a área financeira, tipo, cortei a minha barba, sabe, diminuí minha barba, triste, pus minha camisa social e tentei fazer uma entrevista, mas eu realmente estava errado. Aí, por causa Como é que daquela foi história... essa entrevista? Me dá a sensação que, por um instante, você pensou em voltar para a carreira de contador? Porque eu precisava pagar minha conta, não? Ah. Não tá... Assim, uma coisa que faz com que essa história seja divertida é que a minha vida não tá ganha. É um leão por dia, entendeu? É o que faz essa história... A maioria das pessoas não tem a vida ganha. Então, e o meu plano só foi possível porque eu fiz uma pequena reserva, diminuí o valor do meu valor e fui tentando sobreviver, porque liberdade é reduzir o custo fixo. Quanto menos dinheiro você precisa, mais corajoso eu fico. Eu fui e, enquanto estava... Eu falei para meus amigos, acho que eu vou fazer a entrevista, estou triste e tal, não sei o quê.
E nisso, um dos amigos que estava comigo no projeto do Rafinha era um administrador publicitário. E esse cara, eu respeito muito o que ele fez, assim, uma pessoa que tem uma eterna gratidão. Ele chegou e falou o seguinte ao Rodrigo. Ele falou assim, que me chamou para o balonismo também. Ele falou, ele trabalhava numa empresa de PowerPoint. Não sei se as pessoas sabem o que é isso. Na época, para mim, PowerPoint era uma coisa de trabalho de escola, ou, sei lá, projeto, ou que a avó mandava com violetas e gatinhos, sabe, coisa assim, que vinha na internet. Mas, naquele momento, 2006, 2007, surgiu um mercado de PowerPoint, onde as pessoas, a Unilever faz um PowerPoint para explicar um novo produto, sei lá, onde a Johnson faz um PowerPoint para explicar um produto, todas as empresas, todo mundo faz PowerPoint. Só que essa empresa que eu fui trabalhar, essa empresa chama Soap, ela vendia PowerPoints com conceito de comunicação, um roteiro, storytelling, causo, coerência, que chama esse negócio, não sei, mas assim, todo mundo fala de um jeito que você tem que ser compreendido, né? Aí, e juntou o Photoshop, conceitos de design, ou seja, eles vendiam um PowerPoint por um preço de um carro popular. E é um mercado imenso, que hoje se multiplicou em muitas empresas, e que o negócio está aí girando, toda empresa faz isso o tempo todo, ainda mais agora na pandemia. Então, uma coisa importante, até para quem está vendo, é que os mercados nascem e morrem diariamente. Toda hora está surgindo alguma coisa que a gente nunca viu e que dá dinheiro para caramba, sabe? Está girando. O mercado está cheio de oportunidade. Se você pensar de forma cartesiana, você vai agir de forma cartesiana. A economia é caótica. Então, você tem que pensar de forma associativa e caótica, porque as coisas estão vindo. E esse é o mecanismo da criação. Aí, o cara olhou e existiu uma grande dificuldade, porque a comunicação de marketing, de publicidade, ela é curta. 1 minuto, 30 segundos, 2 minutos. A comunicação técnica, ela é difícil de entender. 3 horas, 2 horas, 1 hora. Eles precisavam de alguém que entendesse de comunicação e que entendesse de técnica. Naquela época, eles não sabiam nem a quem recorrer. Então, o perfil dos roteiristas, que eu não sabia nem o que era um roteiro, mas o roteirista é quem escreve a história, eram roteiristas que era um economista poeta. O meu amigo era um administrador pianista. E eu entrei como... tinha um outro amigo que era jornalista, cineasta. E eu era um contador-cantor. E aí entra nessa história do cantador, né? Aí, ele achou que eu tinha esse perfil para ser roteirista e me colocou lá. Eu entrei na empresa. Eu não tinha a menor ideia do que estava fazendo, mas... daí eu descobri. A história da loucura, que as pessoas falavam que eu era louco na auditoria, falavam que eu era louco no teatro, na música. Quando eu cheguei lá e eu comecei a explicar as situações das empresas, eu percebi que eu era metafórico. E tudo que eu falava que era metafórico, para eles, para mim era uma grande loucura. O que você está falando? É loucura. Eu falava, vamos falar que a informação está passando pela não sei o quê. Eu falei, vamos fazer a nuvem desse jeito e vai chover as informações. A gente começava a criar situações ali para explicar, e as pessoas falavam, é isso, escreve. Eu falava, escreve o quê? Isso que você falou. Eu falei, não, tô brincando. Não, isso que você falou é o trabalho. Escreve. E aí eu percebi que a loucura da auditoria, que a loucura da música, valia dinheiro na área criativa. Foi nessa hora que houve um grande passo de consolidação de tudo isso. Porque aí eu entrei e percebi que eu demorei para perceber, tá bom? Sim, mas eu percebi que eu era uma pessoa de criação e comunicação. Eu não sabia. Essa história começou eu só queria poder ser músico. Só que como eu abri, eu fui descobrindo que eu tinha cartas
de trunfo que estavam comigo, na minha personalidade, na minha forma de aprender e de ver o mundo. Isso foi trazendo, eu fui atraindo coisas que sintonizavam comigo. Aí, eu fui fazendo esse trabalho como roteirista, fui entendendo o que era, e fiquei nessa empresa. Depois a gente fez uma empresa só de contar histórias, só de contar histórias, eu fiquei mais uns 3, 4 anos. E aí chega num momento que é um novo setênio, fiz 35 anos. A história anterior começa, né, o projeto Carpe Diem começa com 28, a história anterior foi dos 21 aos 28, agora chegando aos 35. Aconteceu uma coisa muito louca. A Fernanda foi fazer uma exposição, levaram os quadros dela para a Suíça, para uma exposição. Quando eu descobri o que era uma exposição de arte em Montreux, sabe, Montreux, lá na Suíça, e onde, sabe o Smoke on the Water, sabe o prédio do Jazz Festival, tem um festival de jazz muito legal lá, é onde o Deep Purple fez Smoke on the Water, e era nesse prédio. Os quadros da Fernanda estariam lá nesse prédio. E eu liguei para o meu amigo e falei, cara, eu preciso ir nesse negócio. Ele falou, não tenho passagem, não tenho nem lugar para você ficar, mas tem um espaço, pode fazer o que você quiser no espaço. Ele falou, olha, a Fernanda gosta de pintar ao vivo e eu gosto de tocar violão enquanto ela está pintando. Para quem não sabe, Fernanda é a esposa do Daniel. Isso, Fernanda Rodante. Aí eu falei, beleza. Falei, Fernanda, temos que ir. E aí fomos para a Suíça e ficamos lá no Montreux Art Gallery 2012 por 15 dias aproximadamente, enquanto ela, como uma instalação numa Bienal, sabe? Ela ficava pintando, eu ficava tocando chorinho, tocando música brasileira, cantando, sabe, fazendo música, interagindo com as pessoas. Foi uma experiência fantástica. Uma coisa que eu gosto muito é de lembrar que eu sou um contador, porque aí a coisa sempre se torna mais especial, porque quando eu lembro, se você estiver triste, lembra da sua história no longo prazo. Não pensa na sua história de ontem, não pensa nesse ano, pensa quanto que você já cresceu desde aquilo que você decidiu mudar, sabe? A coisa fica mais gostosa de se viver, assim. Fiz isso. Depois disso, a história dos setênios, eu vi que tava alguma coisa para eu pensar na vida. E eu falei, Fernanda, eu vou ter que fazer um novo mochilão, porque eu preciso pensar na vida. Ela tinha que trabalhar, ela voltou para o Brasil, e eu fui para o leste europeu. Eu fui para Budapeste. Passei 30 dias no leste europeu. Para Budapeste, Viena, Praga, Berlim, e depois terminei em Londres, para gravar umas músicas com meu amigo nesse projeto que eu tenho de violão. E só essa história da viagem já deu 1 hora, então eu não vou entrar nesse aspecto. Mas quando eu voltei, novamente deu choque. E eu percebi que eu não deveria estar naquela empresa que eu estava. Aí, a situação é muito louca. Porque eu já tinha vivido a saída da consultoria, e aí tive que viver isso de novo. E eu olhei e falei, eu vou ter que sair. E eu saí sem menor garantia de dinheiro ou sobrevivência. Nessa época eu já tinha minha casa, nessa época eu já estava estabilizado, meio que tinha um custo fixo que eu tinha que pagar, e eu voltei a dar aula de violão, ia dar aula para o pai da minha professora lá em Santana, eu moro mais para a região da Vila Mariana, eu fui fazer trabalhos de teatro, de música, fui tentar achar coisas. Aí aconteceu um negócio muito louco, que também para quem está experimentando buscar, que está navegando por esse mar aí muito louco, né, que é solitário, eu sempre falava para as pessoas do que eu estava fazendo, né, porque era a única coisa que eu tinha para contar. Quando eu estava na auditoria, eu falava dos títulos públicos, eu falava da auditoria do banco. Quando eu estava, sabe, você sempre conta o que você está vivendo. E para mim, só vinha uma história maluca. Ah, o que você fez? Ah, eu estava lá em Berlim e conheci os caras do Circo du Soleil, sabe? Vai vindo umas histórias muito, muito malucas. E é o que você viveu, né? Aí, nisso, alguns amigos começaram a pedir trabalho.
trabalho de consultoria, de roteirista, e um deles pediu um trabalho de PowerPoint. Ok, juntou o meu trabalho com a Fernanda pela primeira vez. Assim, mas antes eu era tipo o assessor, ou ela me assessorava. Ali não, pum, viramos a dupla de criação, roteirista e diretor de arte. Era um trabalho para falar de investir no Brasil. 2013, o Brasil estava ainda quente, e o cara que fez isso trabalhava comigo na consultoria, nessa grande empresa, Big Four, e ele e dois amigos iriam fazer uma palestra nos Estados Unidos. Eu ajudei esses caras, o Carlos e o Godinho, e aí, quando eles me mandaram o material deles, de PowerPoint, era um material super denso de informação. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos conversar? Vem cá, vamos aqui em casa. Minha filha eles foram em casa. E aí, quando eles foram em casa, não tinha minha filha ainda, porque foi o primeiro ano, eles foram em casa. Aí, a gente foi contando a história, e eu fui falando, olha, o que eu estou entendendo é que, como americano e investidor, o que eu quero saber é se o Brasil vale a pena ou não. Então, vamos fazer toda uma história sobre vale a pena apostar no Brasil? Olha, como é que é o jogo do investimento no mercado brasileiro? E a gente foi criando toda uma história com elementos lúdicos, dessas histórias bem vendedoras, sobre o que era o Brasil. E a moral da história é, valia a pena naquele momento investir no Brasil, desde que você entendesse as regras de tributação, vale a pena desde que você entenda que o jogo não é simples. Era isso. Era uma mensagem positiva, né? E falava da conectividade institucional, Brasil, política, falava de um monte de coisa. A apresentação foi tão bem sucedida que os meus amigos ficaram muito felizes. E quando ele voltou para o Brasil, um deles, especificamente o Carlos, virou sócio da empresa. E ele todo mundo falava, Carlos, você é incrível. Ele falava, incrível eu não. Incrível é o Daniel e a Fernanda. Incrível é o Daniel, sabe? E aí, chegou um momento que chegou no presidente. E o presidente falou, eu quero saber quem é o Daniel. E aí me ligou. E de repente, depois de 7 anos, que eu saí da empresa, como se eu fosse um maluco, que vai fazer música, eu volto como especialista em comunicação. Para falar da empresa que você saiu dizendo, vou para o projeto Carpe Diem, e que as pessoas não tiveram total clareza do que era isso. Você volta conversando com o diretor. O presidente. O presidente. Eu fiz o curso do presidente. E aí, nesse ano, dos 35 anos, né, que eu já tinha pulado de novo, sozinho no mundo, eu cheguei e no dia do meu aniversário, eu falei para a Fernanda, Fernanda, hoje eu quero que seja um dia de reflexão. Me dê um livro, me dê um livro. Ela me deu um livro. E o livro falava dos arquétipos do herói. Eu falei, nossa, que interessante, né? Comecei a ler, depois eu li lá o Jornada do Herói, sabe, do Campbell, O Herói de Mil Faces. E, coincidentemente, eu estava usando muitas camisas de herói, sabe, de Marvel, essas coisas assim. Eu falei, nossa, parece que eu estou vivendo uma jornada heróica. Porque a jornada heróica é o segundo Campbell, é o Joseph Campbell, ele tem um livro muito legal, que chama O Poder do Mito, que fala o seguinte, porque o mito é a crença, todas as crenças, ele mapeou todas as crenças da humanidade, né? E ele fala o seguinte, que toda jornada heróica é uma forma que a sociedade, a humanidade te diz que você é o herói da sua própria vida. Então, o herói não está distante, ele é só o exemplo, um aprendizado para você aplicar, segundo a teoria dele. Então, por exemplo, você pega a história o herói sai de uma situação de descontentamento, voluntária ou involuntária, ele faz um caminho tortuoso e ele tem diversas vivências, aprendizados, conquistas, e ele volta para o mesmo ponto. E ele mudou daquele ponto, mas o mundo é totalmente diferente. O mundo é igual. É uma mudança interna. Só você sabe o que você viveu. Independe. Cada um tem a sua vivência. Cada um sabe o que é a sua própria jornada, né? E, de repente, eu estava lá, fazendo um trabalho onde eu saí como alguém que estava perdido,
como alguém que estava louco, né, fazendo um projeto maluco de música, e eu volto como especialista em comunicação. Aí eu olhei, no dia que eu tinha que entregar o negócio, o arquivo, a internet não estava tão boa no hotel, e eu fui até esse hotel. Eu falei, quer saber? Se eu for vestido de Superman, os caras vão ter que me aceitar. Aí, claro que eu não pus a cueca vermelha por cima da calça, mas assim... Eu tava com medo. Não fiz isso, mas eu pus uma camisa de Superman, aí pus uma jaqueta vermelha, fui, sei lá, só publicitário, sabe, estilizado, marqueteiro, assim, e fui levar o arquivo lá, e no hotel, foi no Hotel Unique, e aí fiz umas fotos, depois eu mando para vocês aí, uma referência desse momento, e foi aí que eu digo que eu fiz a primeira parte desse ciclo da jornada heróica. Quando a gente fala que foi a saga do herói, eu até fiquei pensando, falei, poxa vida, será que não as pessoas leem isso, o que será que elas imaginam, né? Mas, segundo o Campbell, o próprio Campbell, ele foi chamado pelo Star Wars para ser um consultor de mitologia, para transformar o Star Wars numa mitologia do cinema. Deu certo, né? É um livro fantástico. Então, assim, eu acredito que aqui chega essa parte agora, esse ponto de quebra desse bloco, que é realmente a entrega do trabalho lá na consultoria Big Four, que eu trabalhava, atendendo o presidente como consultor de comunicação. E você entra vestido de Superman. Eu fui vestido de camisa de Superman e jaqueta vermelha. Depois eu mando uma foto. A gente vai colocar foto aqui para vocês verem o que é o Daniel vestido de Superman, retornando à empresa que um dia ele pediu desligamento para dizer, vou cantar. No final, eu estava tão feliz que eu fui para o terraço do hotel e falei, vou tomar um vinho. Achei um vinho caro, falei, não, vou tomar um café. E aí eu fui e pedi para a garçonete tirar uma foto e ficou incrível, que eu vou colocar aí para vocês depois, aí, ó, nesse momento, a foto. Dá uma olhada aí. Daniel, para a gente fechar esse segundo bloco, qual a mensagem que você deixa para quem está aqui nos ouvindo e nos assistindo? Olha, eu costumava falar, eu tenho várias frases que eu gosto aqui. A primeira que eu gosto de falar é que Deus ajuda quem truca, sabe? Faz uma aposta no seu sonho porque funciona. Vai atrás. Depois, quando a vida começou a ficar difícil, quando eu não entendia nada, eu falava, existe harmonia no caos. Porque no meio da loucura, você encontra uma região ali que você consegue crescer. E tem uma que a Fernanda eu tenho falado muito aqui, eu falava que a vida não era fácil, por causa da pandemia, por causa dessas crises todas, pessoas que vão embora, mas a Fernanda completava, a vida não é fácil, mas é incrível. Então, não percam as esperanças. A vida não é fácil, mas é incrível. E Deus ajuda quem truca, aposta no seu sonho. Nesse momento, a gente está lidando com muita tensão, né? Muito estresse, muito medo. Vamos usar essa energia para buscar esse futuro. Visualiza esse futuro e começa a construir ele já, que vai funcionar. Tá bom? Poxa vida, obrigado pela oportunidade. A primeira vez que eu falei para você, eu estava me sentindo tenso. Hoje eu fiz o contrário, desci a ladeira. Então, vamos ver o que sai dessa história aí. Espero que ajude. Daniel, eu agradeço imensamente a sua participação. Tá? A sua história, ela é incrível. Eu tenho certeza que as pessoas se identificam com a sua história. Se não for inteira, mas trechos da sua história, a gente se identifica. Muito obrigado por nos inspirar. E até semana que vem a gente volta com o último episódio do Daniel, vestido de super-homem. Obrigado mesmo, Lilian. Obrigado pela oportunidade de falar, de repensar e espero que inspirar, tá bom? Valeu mesmo. Ótimo. Até mais! Bella risorsa. Ora